Fala pessoal, estamos aqui hoje para mais uma gravação do CoachCast. E hoje, presenças ilustres, hoje eu tenho a satisfação de apresentar Márcio de uma forma diferente, né? Então, para quem não sabe dessa novidade, a gente tem aqui no Grupo Coach, antecipar um pouco, até antes de me apresentar, tá, Márcio? Você me permite isso? Permite, João. Obrigado, Márcio, obrigado. Mas hoje aqui no Grupo Coach a gente tem um programa de partnership, né? Então, o Márcio tem 5 anos de empresa, final desse ano tornou sócio da Conte Legais. Então, hoje vou apresentar aqui Márcio, meu nome é João, sou sócio gestor aqui do Grupo Conte. Vou apresentar Márcio, meu sócio, por favor, se apresente. Boa tarde, pessoal, é um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos fazer só uma pequena correção ao meu amigo João, né? São 6 anos, tá? Desculpa. São 6 anos, mas vamos lá, vamos bater esse papo aqui. Levi, mais uma vez aqui, Matheus Levi no CoachCast, por favor, se apresente também. Opa, sou Matheus Levi, como já dito por João, tô aqui na Conte Legais também, junto com o Márcio, e hoje vamos bater esse papo aí. Perfeito. E hoje, para você que está assistindo, primeiro recado, se inscreve no canal, dá aquele joinha, curtida, pra gente compartilhar esse conteúdo com mais gente. Mas vamos lá. Hoje o tema é bem interessante, né? Hoje o tema é voltado para você que é empresário, ou para você que é empreendedor, você que está começando nessa jornada que não é fácil, certo? Não podemos mentir aqui, mas sobre abertura de empresa na visão do empresário. Sempre deixar bem claro, meu amigo contador, colega de profissão, infelizmente esse podcast é para empresário. Não vamos falar nada técnico, não vamos falar nada sobre questões de KNAI, questão de capital social, vamos falar aqui sobre a abertura de empresa na visão do empresário, correto? Perfeito? Bem, vamos lá, o primeiro acordo que a gente tem, né, para ser feito antes de começar um alinhamento de expectativa, vamos falar assim, né? Mas vou fazer somente uma pergunta para a gente iniciar, certo? Levi, já trabalhei no setor legal há um bom tempo, o Márcio também, como foi corrigido, né, durante 6 anos. Quantas empresas vocês já abriram aí? Um chute. Só para ver se vocês têm experiência realmente. Eu diria mais de 1.500 empresas. Rapaz, Na minha vida toda, somando com o Levi. rapaz, se juntar aqui Messi e Cristiano Ronaldo não fez a quantidade de gols das empresas que Márcio já abriu. Não. Bom, eu tô há 6 anos também abrindo empresas, então eu tô nessa faixa aí também. Massa. Acredito que nesses 6 anos aí de vocês dois, aí juntando, já viram bastante casos de aberturas, né? Bastante casos, assim, de particularidades, todo segmento de mercado, todo tipo de empresa também, né? Mas, primeira pergunta que o empresário pensa, né? Normalmente aqui no Brasil, a gente empreende muito pela necessidade e não pela oportunidade, né? Então, normalmente a gente começa a empresa antes de abrir o CNPJ. Certo? Mas eu, empreendedor, empresário, certo? Quais são os documentos, né, que eu preciso ter? Quais são as informações que eu preciso ter para abrir minha empresa? Eu estou fechando aqui com a Conte, sou um cliente, né? Estou fechando com vocês para fazer nossa abertura, certo? O que eu preciso passar para vocês? Vamos lá. A partir do momento que você quer empreender, como o João falou, a empresa já existe, só ainda não tem o CNPJ. Porque muitas das vezes, a pessoa já está executando. Ela é um microempreendedor, né? Antes do MEI, ela é um microempreendedor, onde ela já produz, ela vende alguma coisa. Por exemplo, ela vende bolo, vende brigadeiro. Então, ela já faz isso sem CNPJ. Mas a partir do momento que o negócio começa a crescer, ela começa a galgar outras coisas, né? Querer fornecer para alguns lugares. Então, para isso, é necessário o CNPJ. Então, assim, o que ela precisa mandar para a gente? Inicialmente, a documentação dela, né? A documentação, informar qual o ramo de atividade, como é que ela vai fazer, o capital social, quanto ela já investiu, tudo isso para que a gente possa melhor orientar ela nesse primeiro momento. Então, inicialmente, nada mais nada menos que é enviar a documentação, ramo de atividade, e assim a gente vai orientando ela no decorrer do processo. E é interessante a gente pontuar também que antes dela chegar nesse momento de enviar a documentação,
a gente tem um passo antes desse, que é a conversa. A conversa com o empreendedor. Diagnóstico. Isso, um diagnóstico, para entender qual é o momento dele nessa empreitada, muitas vezes que envolve o sonho dele ou geralmente a necessidade. Então a gente entende primeiro qual é o momento do empreendedor e aí depois a gente orienta quais são os documentos exatamente que ele deve enviar. Resumidamente, a gente precisa do documento de identidade, preferencialmente a CNH dele, o endereço dele, do empreendedor, e o endereço da empresa. E o detalhe é que aqui na Conte, para clientes da Conte, a gente já fornece o escritório virtual. Então, caso a empresa ela possa atuar em escritório virtual, aqui na Conte a gente já atende o cliente nesse sentido. Perfeito, Levi. Eu acho que escritório virtual seria um ponto que certamente a gente iria tocar. Por quê? Eu estou aqui hoje na visão do empresário. Deixando claro que eu não sou contador aqui hoje, por mais que meu Instagram seja contador JK, pode me seguir lá, certo? Mas eu tô aqui na visão do empresário, certo? Então vou fazer perguntas realmente na visão do empresário. Comecei minha empresa, certo? Eu no notebook. Comecei realmente a vender um infoproduto, certo? Comecei meu negócio realmente, um e-commerce, comecei a vender, produzir realmente algo mais em casa. Minha empresa é na minha casa, certo? Meu serviço que eu presto é na minha casa. Então eu tenho a opção do escritório virtual. Seria isso? Sim, para o caso de atividades de serviço. Então, se você presta um serviço, a maioria dos serviços eles são permitidos em escritório virtual aqui em Salvador. Mas hoje a gente já tem uma novidade relativamente recente na legislação, que veio com a Lei da Liberdade Econômica, que é a possibilidade de ter algumas atividades em residência. A gente tem algumas exigências para isso, mas hoje a gente já pode ter, por exemplo, um e-commerce funcionando na residência do empresário. Ainda que seja uma empresa limitada, ali com um CNPJ ativo, ele pode funcionar assim no endereço do empresário, desde que atenda a alguns requisitos. Perfeito. Márcio, hoje eu começando, empresa de comércio, eu posso ter meu escritório, meu endereço fiscal no escritório virtual? Como é que acontece isso? Não. O escritório virtual, como ele falou, para a empresa de serviço. Na maioria das vezes é serviço. Para a empresa de comércio, porque geralmente o empresário vai movimentar estoque, entendeu? Então, assim, aqui em Salvador não é permitido. Existem alguns lugares, alguns coworks que permitem que eles coloquem atividade de comércio. Mas aqui em Salvador, não permite. Entendi, perfeito. Vamos lá. Eu, mais uma vez, empresário, certo? Eu tenho, como é que eu posso falar? Eu preciso urgentemente de um CNPJ. Eu preciso abrir meu CNPJ. Quanto tempo hoje está demorando? Não, vamos comparar, né? Vamos servir de histórico. Há 6 anos atrás, quando vocês começaram a abrir a primeira empresa, hoje já são 1.500 empresas de dois, viu? Só para deixar claro, só para salientar mais uma vez. Há 6 anos atrás, quanto tempo demorava mais ou menos? Como era o processo? De uma forma bem rápida, né? Quanto tempo demorava para abrir uma empresa? 25 dias. 25 dias? Praticamente um mês, né? Se eu atrasasse, você assinar algum documento no mês. Isso. E hoje? Hoje até no mesmo dia sai o CNPJ. No mesmo dia? Uma hora. Mas isso aqui só na ponte, né? Espero que sim. Então, hoje a gente dá uma média assim de 3 dias, considerando uma margem, considerando uma folga, considerando que eventualmente vão ter coisas ali que podem fugir do padrão, mas o nosso recorde é de 40 minutos. 40 minutos o recorde? Caramba. Muito bom. É praticamente o seguinte, o tempo do podcast. Sim. Se a gente começasse a abrir uma empresa, no começo do podcast a gente já tava com o CNPJ. Pronto. Brenda, anota aí, viu? Anota aí que o próximo podcast eles vão abrir uma empresa em 40 minutos. Pra gente justamente fazer no início do processo de abertura até o final. Fechado? Fechado. Massa. Mas aí eu queria atrelar um ponto, né? Sobre essa questão de eficiência do tempo de abertura aí em relação à tecnologia. Hoje, como é que a tecnologia está influenciando nessa abertura na empresa? Qual a visão que vocês estão vendo? Atrelando 2 pontos importantíssimos que a gente fala muito hoje, que é a questão
do uso da tecnologia, né? A tecnologia realmente que está, não vou falar invadindo, mas a gente está realmente absorvendo muito esses processos para um processo que antes vocês demoravam 25 dias, né? Para uma abertura. Mas antigamente, porque assim, antigamente, o que a tecnologia tá. Agora que eu acho que é o mais importante, a questão da assinatura do contrato. Antigamente a gente fazia todo o processo, apesar que ele demorava um pouco para sair o processo, para liberar a viabilidade, para liberar o DBE e tal. Quando a gente confeccionava o contrato, o cliente tinha que assinar e a gente tinha que dar entrada presencialmente na junta comercial. Então, assim, eu acho que hoje em dia, podendo assinar tanto com a Senha Gov quanto com o certificado digital, adianta muito o processo. Então, eu acho que essa mudança foi crucial. E a integração entre os órgãos também. Antigamente a gente tinha que levar as informações iniciais da empresa para a prefeitura. Quando a prefeitura aprovasse, a gente levava para a junta comercial, depois para a Receita Federal e depois retornava para a junta comercial. Hoje o processo ele segue esse fluxo, mas é muito mais rápido e muito mais integrado. Então, uma informação que eu presto em um órgão, eu não preciso repetir em outro órgão. Perfeito. Então, isso melhorou muito o processo de abertura também. Então, hoje eu, como empresário, fecho com vocês a abertura do CNPJ. Então, vocês já dão essa parte de inscrição municipal, toda a questão de órgão estadual, municipal, tudo integrado hoje, né? Então, hoje a tecnologia realmente é a diferença enorme, né? Mas, pensando assim, início de ano, né? A gente está iniciando agora, esse podcast está sendo gravado no meio de janeiro, né? Praticamente no dia 19 de janeiro. E quais são as tendências que vocês veem em relação à abertura, a esse processo realmente para esse ano? Assim, o ano de 2023, se a gente puder resumir em uma tendência, foi IA, né? Sim. A gente passou o ano inteiro falando sobre inteligência artificial. E aí a gente não viu essa inteligência chegar com força nos governos ainda, ou nos sistemas, nos órgãos governamentais, o que é normal. A gente sabe que tem um delay ali na adoção de novas tecnologias. Mas hoje ela já está muito presente na nossa operação e no suporte que a gente consegue dar ao empresário. Então, a IA ela consegue prever tendências para o negócio, ela consegue aconselhar ou consegue ser uma fonte de dados inteligente de fato, que a gente pode tirar dali insights para o empresário. Então, dentro da nossa operação de abertura, a gente já consegue utilizar a IA. Perfeito, perfeito. Isso é muito, muito, muito interessante, né? Hoje, aí falando um pouco sobre que já estou aqui da Conte, a gente tem mais de 25 ferramentas, sistemas. Então essa integração realmente, principalmente a integração que você falou entre os governos também é muito interessante, certo? Algum ponto, Márcio? Tudo certo? Tranquilo? Perfeito, perfeito. Mas vamos lá. Vocês acham que nesse momento, né, claro que a gente fala muito sobre perspectiva, né, sobre alguns planejamentos, falam muito sobre questões de mudança, né? Mas após vamos lá, após eu fechar com vocês o processo de abertura, existe muita dúvida, no empresário, como questão de tipo de empresa, né, o porte da empresa, toda essa questão vocês dão essa consultoria. Eu como empresário, eu não preciso estar estudando qual seria o porte, como é que acontece esse processo, né? A gente dá todo o suporte dessa questão. A gente conversa com ele, como o Levi falou, primeiro a gente vai ouvir ele, certo? Vou ouvir o empresário, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado, meu nome é esse, eu gostaria de ser assim e tal, eu gostaria que minha empresa fosse isso. Então assim, ele já vem porque a maioria das vezes ele já pesquisa alguma coisa. Então como ele já pesquisa alguma coisa, ele já traz pra gente algum norte. A gente pega e vai instruir ele, aconselhando, vá por esse lado, por aqui é melhor, o imposto é menos aqui, ali e tal. Então assim, a gente vai dar esse suporte a ele logo no início do nosso bate-papo. Quando ele traz pra gente e a gente volta com a solução para ele que seja favorável, entendeu? Então, assim, todo esse suporte é dado no primeiro contato. Até porque todos os perfis de empresa, vamos evitar o juridiquês, né? Como você falou, todos os tipos de empresa têm suas vantagens e seus desafios. Então, não existe um melhor do que o outro, existe um melhor para aquele empresário naquele momento da jornada dele. Então,
às vezes acontece, por exemplo, de a gente, depois de uma conversa com o empresário que chegou pra gente com a certeza de que queria abrir uma empresa, que ele simplesmente poderia manter um MEI. Então, a ideia não é simplesmente fazer o processo, seguir ali numa esteira produtiva e entregar um CNPJ e o empresário que se vire. A ideia é justamente entender o que é melhor para o empresário e oferecer essa solução para ele. Perfeito, Fábio. Hoje, acredito que, infelizmente ainda, né, a gente estava falando muito sobre questão de sincronização, questão de integração entre o governo, mas cada município tem uma particularidade de abertura de empresa. Hoje, o Grupo Conte está localizado na Matriz, em Salvador. A gente tem uma filial em Natal, no Rio Grande do Norte, e em João Pessoa, na Paraíba, certo? Além desses municípios, a gente abre empresa em outras cidades. Vocês já fizeram aberturas em outras cidades. Dá uma pincelada aí nesse histórico, realmente, que eu acho que é importante para o empresário realmente ver esse podcast e não pensar que a gente só abre empresa em Salvador, Natal ou no Rio Grande ou na Paraíba, né, em João Pessoa. Tem sim. A gente já... Hoje a gente trabalha, assim, eu vou falar o recente, né? Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. Então, assim, isso daí estão... Agora, essas cidades a gente está abrindo frequentemente. Sim. E São Paulo também, né, que é o que talvez tenha sido mais impactante essa integração, porque, por incrível que pareça, é uma junta comercial que ainda tem muito a melhorar, e vem melhorando bastante, mas a gente já foi a extremos de, por exemplo, eu já abri empresa de agronegócio em Goiás. Então, a gente vai de um ponto a outro bem abrangente nesse sentido. Eu vou fugir um pouco, né, desse cenário de empresário, mas fazer uma pergunta realmente bem sincera para vocês. Hoje, quais os desafios que as empresas de contabilidade enfrentam nessa assessoria de abertura de empresa? Quais são os principais pontos que você vê como desafiante realmente nessa abertura? O conhecimento da junta comercial dos outros municípios, estados. A junta comercial, às vezes, a gente tem que dar uma olhada mais carinhosa no processo, entendeu? Rio de Janeiro, por exemplo, quando a gente vai para um lugar assim, vamos abrir uma empresa no Pará. A gente tem que dar uma olhada, como é a legislação lá, como é a junta comercial, como é o funcionamento. Então, assim, eu acho que mais desafiador é essa questão. A particularidade de cada município. A particularidade de cada município, exato. Que é justamente esse ponto da integração que a gente falou. Principalmente por parte dos municípios. O sistema do governo federal é unificado, a gente já conhece. Os sistemas das juntas comerciais têm ali 3 ou 4 tipos de sistemas diferentes, né? Basicamente. Mas cada município tem sua particularidade. Então, a gente precisa entender aquele município antes de atuar na abertura da empresa. E aí a dificuldade é justamente nisso. Nem todos os escritórios têm essa expertise de cara. Muitas vezes a gente precisa estudar para entender aquele município. E também tem uma questão, e tudo isso impacta no tempo de abertura. Tudo isso impacta no tempo de abertura. Então, assim, eu não posso... vou abrir uma empresa no Amazonas. Se o cara nunca abriu uma empresa no Amazonas, não deu um prazo por... Porque você vai ter que estudar onde é que vai ser, como vai ser, qual é a legislação do lugar, tal, entendeu? Do município. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de dar o prazo, até mesmo para você não criar uma expectativa no empresário. Você cria expectativa e você não consegue atender. Então, isso é muito importante. Além da experiência do cliente, né? Acho que acredito que isso é muito importante. Hoje a gente está falando aqui de um processo de abertura de 40 minutos, de 3 dias em média, mas cada particularidade do município existe. Exato. Porém, tem a questão do seguinte: a gente está falando de desafios, mas tem as oportunidades no processo de abertura, né? Isso é muito bom a gente também salientar. Hoje vocês dois, com essa larga experiência de 6 anos de abrindo empresa, mais de 1.500 empresas abertas, quais são as oportunidades que vocês enxergam no cenário que a gente tem para esse ano de 2024? Eu vejo que a grande oportunidade recente que a gente teve foi a digitalização dos processos, né? Como o Márcio falou, tinha que ser presencial, tinha que ir pessoalmente até a junta, pegar uma senha, esperar. Então, tinha dias que
contador tinha que ir na junta comercial mais de 2, 3 vezes. E às vezes para um mesmo processo. Então, com isso, abriu essa oportunidade da gente poder atender diversos municípios, talvez ali 90% ou a 95%. E eu acho que agora em 2024 a tendência é aumentar. Então a gente tem cada vez mais municípios integrados. A gente já tem, como por exemplo, não tem a ver necessariamente com a abertura de empresa, mas a gente já tem, por exemplo, um portal unificado para emissão de nota de MEI. Então, isso é um exemplo da tendência de integração entre esses sistemas. Então, a oportunidade está aí, na gente poder, de Salvador, abrir empresa em qualquer município do Brasil. Como é que vocês enxergam, né, esse processo de abertura nos próximos anos? Acho que é um ponto muito interessante, né? Qual a perspectiva de vocês? Como é que vocês veem essas mudanças? E realmente como é que pode estar acontecendo, né? Então, qual é a perspectiva de vocês para a abertura da empresa? Falando sobre essa integração, existe hoje o balcão único, que foi justamente o formato que a gente conseguiu abrir empresa em 40 minutos. Esse balcão único, quando eu falei lá, né, que a gente tinha que prestar informação a diversos órgãos, ele centraliza isso, por isso chama balcão único, num sistema só, ali na junta comercial. Então você consegue informar os dados e abrir a empresa. Então, a tendência é essa. A tendência é você conseguir fazer esse processo de forma unificada num sistema só e conseguir atender a sua necessidade ali rapidamente com eficiência. Perfeito, perfeito. Isso aí, a tendência é que hoje a gente demora 40 minutos no balcão único. A tendência é que seja automático. Só preenchimento cadastral. Entendeu? Essa é a tendência. Quanto maior a integração, mais perto a gente fica dessa realidade. De preenchimento cadastral sem CNPJ na mão. Massa. Brina, quantos inscritos a gente tem hoje no canal? Fala aí pra gente colocar como meta desse podcast. Quanto? 2? Calma. Tem quantos inscritos hoje? 100 e... Tem os 170. 182? Isso? Pronto. Meta aí desse podcast, 200 inscritos. Então você que está assistindo esse podcast agora, por favor, vai lá no sininho, vai lá, se inscreva no canal. Nunca te pedi nada, né? Por favor, né? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Inscreve no canal. Massa, massa. Mas é bem interessante a gente falar sobre tecnologia, esse processo de abertura, porque empresário hoje, a sociedade realmente enxerga esse processo de abertura como um processo um pouco mais burocrático do que atualmente existe, né? Então, a gente atrelar o uso da tecnologia com esse processo de abertura é bastante interessante. Hoje, vocês têm alguma ferramenta que auxilia nesse processo de abertura? Como é que acontece, né, essa utilização de ferramentas? Porque normalmente é tudo no portal da cidade, do estado e do âmbito federal, né? Mas hoje existe algum sistema ou ferramenta para te auxiliar nessa questão de abertura? É interessante esse tema, né? Esse assunto sobre a questão das tendências, porque tudo isso que a gente discutiu aqui leva talvez o empresário a acreditar que, poxa, então vai ser só preencher alguns formulários e minha empresa está aberta, para que eu preciso de vocês? E aí a resposta da gente seria para a segurança jurídica. Hoje o processo de abertura, ele ainda tem como produto final um contrato social. E um contrato social, ele tem um peso jurídico que ele vai definir a vida da sua empresa dali para frente. Empresas sobrevivem e empresas quebram por causa do contrato social. Então, a gente vai oferecer para o empresário uma boa segurança jurídica no contrato social dele, e para isso a gente usa ferramentas de IA, de consultoria jurídica, para poder oferecer para ele a melhor opção dentro do contrato social, poder entregar um valor no sentido de ter um contrato bem amarrado, um contrato bem claro, para que ele saiba como agir em casos de falecimento, em casos de dissolução da sociedade e muitos outros, né? Tantos outros que a gente vê no dia a dia. Perfeito, acho que a gente atrelar realmente para minimizar os erros, né? Imagino que vocês já abriram 1.500, mas muitas empresas já passaram na mão de vocês,
já com o CNPJ aberto, né? Então, acredito que nessa questão de contrato social, que tem muitas particularidades, vocês já viram de tudo, né? Então, gostaria realmente de atiçar um pouco essa experiência de vocês, né? Esse histórico de vocês. Conte algum caso interessante de capital social, de questão de contrato social, né? Questão de abertura, que vocês já viram realmente esses possíveis erros que acontecem, possíveis histórias que acontecem, né? Podem, um tempo de vocês para pensar e relembrar. Sem pressão. É o tempo que o pessoal que está assistindo se inscreve no canal. Sem pressão nenhuma. Tem os dois na sua calma, tá? Pode ter calma para pensar, pode ter calma para se inscrever. Fiquem tranquilos. Beleza, tem alterações em que o sócio da empresa são outras empresas, entendeu? Então, assim, esse é um contrato que, por exemplo, temos uma pessoa física e 2 pessoas jurídicas dentro do contrato social. Então, assim, esse é um contrato que tem que ter muita atenção, porque envolve 2 empresas na sociedade de uma outra empresa. Então, esse tem que ter um carinho especial por situações como essa, por exemplo. Tem o caso também que eu falei do agronegócio, né? Que o sócio, ele precisava integralizar o capital com gado. E aí, como é que você vai definir, né, a quantidade de capital em relação ao custo que aquele gado tem naquele momento? Como é que você vai garantir que aquele empresário vai ter aquele ativo no capital social dele e que ele vai ter segurança em operacionalizar a empresa dele dentro daquilo? Então, eu sei que eu entrei um pouquinho no juridiquês, mas é um caso bem extremo, assim, que eu já encontrei. Bem interessante esses 2 casos, né? É algo que realmente a gente no dia a dia acaba não pensando e não lembrando sobre essas situações. Mas, hoje, toda essa questão de legislação, questão de abertura de empresa, principalmente no Brasil, existem várias mudanças constantemente, né? Então, a gente está começando mais uma vez, como eu disse, a gente está começando o ano, esse podcast está sendo gravado agora em janeiro, iniciando o ano de 2024. E quais são as mudanças que vocês, não vou falar prever, porque fica difícil, vocês não são deputados, senadores, não é para prever nada, mas possa impactar, né, nessa questão econômica, legislativa, que nesse processo de abertura de empresa? Basicamente, como você citou aí, né, o cenário macroeconômico, a gente vê uma tendência de queda nos juros. Então, a própria queda na taxa de juros em si já impacta na quantidade de empreendedores. Sim. Então, quando você tem juros menores, a tendência de empreender é maior. Então, você vai ter ali já de cara um aumento no volume de empresas abertas. Então, por esse volume de empresas abertas ser maior, a gente já vai precisar ter um processo mais ágil, um processo mais seguro, para que essas empresas abertas, esses novos empreendedores que vão aproveitar essa oportunidade, eles consigam quebrar a estatística que a gente tanto fala, né, de empresas que são abertas e são fechadas em menos de 5 anos. Então, esse é um dado muito importante e muito delicado, realmente, né, a gente está conversando, né? Imagine vocês com a experiência de 6 anos em abertura de empresa. Uma empresa que vocês abriram lá no início já pode ter fechada, já pode ter esse processo de baixa, né? Então, é um dado que hoje é uma realidade do Brasil que delicado, no mínimo delicado, né? Sim. Exatamente. Então, assim, é por isso a importância de toda essa consultoria que a gente dá aqui na Coach, né? A gente bate um papo com o empresário, a gente procura estar próximo ao negócio dele. Então, assim, aconselhando da melhor forma para que isso não aconteça, né? Entendeu? Assim, deixando claro para ele que toda decisão pode ser consultada, né, com uma opinião, como ponto de alerta. Será que eu posso fazer isso? Se eu for assim, será que dá certo? Se eu for por aqui, será que dá errado? Então, assim, nós estamos aqui para poder ajudar e auxiliar nessa questão, para tentar evitar isso ao máximo. Como dizem, né, empresário, as pessoas não podem mentir nem pro contador nem pro advogado, né? Não pode esconder nada. Então, na dúvida, ligue. É importante essa assessoria, né? Porque a gente vai pegar esse empresário que é o perfil comum, né? Esse empresário que vai empreender ali pela necessidade, e a gente vai guiar ele por esse caminho
do empreendimento pela oportunidade. A gente vai mostrar a ele as oportunidades que ele tem dentro da necessidade que foi criada para ele. Então, ele vai aprendendo ali com a gente as ferramentas, a melhor forma de trilhar determinado caminho. É claro que o empresário que vai saber a atividade do negócio dele, ele que vai saber fazer o hambúrguer, por exemplo, ele que vai saber atender o cliente da melhor forma, mas a gente vai traduzir esse juridiquês para ele de uma forma que ele consiga aplicar ali no dia a dia do negócio. Perfeito. E assim, o empresário tem 2 momentos, né? De aquele momento parecendo um estudante de 17 anos para saber qual é o vestibular que vai prestar, qual o curso que vai escolher, né? E o empresário acho que tem muito esse momento, né? Quando vai abrir o CNPJ, para dar esse start, para contratar conte, isso é muito importante, para contratar conte para fazer a abertura da empresa, ou 1.500 empresas, nem eu imaginava esse número. Então, esse primeiro momento, contratar conte para fazer a abertura e após a abertura, né? Então, esse é aquele ponto assim, caramba, deixei, entre aspas, tá? De ser um CPF virei um CNPJ. O que eu faço agora? E aí, é uma pergunta que eu tô falando para vocês. O que eu faço agora depois do CNPJ aberto? Esse pós-abertura é o mais importante. Porque assim, se você contratar um profissional, ele vai abrir sua empresa. O pós é o mais importante porque vem alvarás. Tudo para sua empresa funcionar, você precisa do pós-abertura, entendeu? Alvará de funcionamento, alvará de vigilância, uma senha para você emitir uma nota. Então, tudo isso é para rodar a empresa. O pós é muito importante. É engraçado que, na visão do empresário, a gente pensa o seguinte: depois que eu tenho o CNPJ, eu rodo minha empresa. Mas é o contrário. O contrário não, né? É aí sim que começa o restante do processo. Então, tem a questão do alvará, questão das inscrições, né, municipais, estaduais, dependendo do segmento. Para você operar dentro do estado. Perfeito. E as questões de acesso de senha para emitir nota, todo esse processo, né? Perfeito. Outro ponto importante que eu queria mexer um pouquinho com vocês do seguinte: abrir uma empresa, ter minha marca, e essa questão de registro de marca, como é que funciona, o CNPJ, a razão social já é uma marca, enfim, qual a diferença, né, vamos dizer assim, da razão social para sua marca, preciso registrar a marca, já que você tem um CNPJ, é confuso, né? Explique aí um pouco para o empresário que está assistindo aí. De fato, é muito comum o empresário se confundir, né? Ele acha que quando ele tem o cartão CNPJ ali na mão, a marca é minha e eu tenho o direito de explorar ela como for. Mas não é bem assim, né? São órgãos diferentes. A gente tem ali a junta comercial que registra a sua empresa, mas a sua marca quem registra é o INPI. Então, primeiro de tudo, você precisa procurar outro órgão para fazer isso e, claro, contando com a nossa ajuda. E aí, o processo de registro de marca é um pouco diferente porque ele precisa que aquela marca seja exclusiva, né? E aí o objetivo é você pegar aquela marca que você desenvolveu com tanto carinho, né? Que também é parte do seu sonho, também é um ativo, né? E a gente, enquanto contador, sabe disso. E proteger aquilo. Então, a ideia é que o registro no INPI garanta a você a propriedade da marca. E você pode explorar ela da forma que você quiser. Recentemente a gente está vendo até uma polêmica sobre isso, né? Com 2 influenciadoras que possuem... Peraí. Opa! Breda, eu vou dar um leve para. Meu Deus, eu vou virar meme daqui a pouco com esse aí. Para. O caso de Nath Finanças e Me Poupe, né? Nath. Você não vai falar, porque a Conte acabou de fazer uma publicação hoje explicando sobre essa questão. Pronto. Então você que está assistindo, vai lá no Instagram da Conte que vai entender o que o Levi ia falar. Não vai mais falar, tá, Levi? Opa, com certeza. Então, qual é o Instagram da Conte? @Conte com a gente. Vamos lá. Isso mesmo, vai lá no @Conte com a gente para entender a importância de você registrar sua marca e de você garantir a sua propriedade. Perfeito, Levi. Mas, Márcio, contratei vocês para abrir minha empresa, abrir meu CNPJ. Essa questão de alvará, apuração durante o mês, fechar minha folha, já é na abertura, como é que acontece isso? Toda negociação no pós-abertura. A gente informa para o empresário como é que vai ser daqui para frente. Se o CNPJ está aberto,
e a gente vai fazer assim, assim, assim. Então vamos lá. Então a gente pega, resolve a questão das inscrições, dos alvarás, tudo direitinho, entendeu? E já deixa tudo pronto para que ele possa rodar a empresa. Depois que tá tudo ok, a gente passa para ele, ó, aqui está, você já pode emitir nota, você já pode faturar, você já pode rodar a empresa tranquilamente, né? Enquanto, por exemplo, o alvará de vigilância sanitária ele já não é tão rápido, já não é automático, igual a senha. Então assim, o processo já está em andamento. Seu processo de publicidade já está em andamento, entendeu? Então, tudo isso a gente já passa para ele e já deixa encaminhado, entendeu? Então, no pós-abertura, tem toda essa negociação e a gente explica tudo para ele, como é que vai ser daqui para frente. Eu acho que esses 3 pontos que a gente acabou de falar contextualiza muito hoje o ecossistema do Grupo Conte, né? Então, o empresário começou aqui a assistir esse podcast pensando na questão da abertura da empresa, ele já vai sair contratando um registro de marca depois da abertura e assessoria contábil da Ponte Contabilidade. Então mostra muito sobre o ecossistema. Calma que ainda tem BPO financeiro, tem a Fonte de Educação com nossas mentorias, tem recuperação tributária, calma que tem muita coisa ainda, né? Mas não é para um podcast só, né? Então, pessoal, considerações finais, tudo que é bom dura pouco, né? Ou não, mas... Brenda já tá ali falando no horário. Calma, que eu já vi. Desculpa, tá? Fingi que não vi, mas acontece. Considerações finais. A mensagem, primeiro para o empresário que tem o objetivo de abrir seu CNPJ e depois para o nosso colega contador que a gente falou que ele poderia ter saído no início, mas sei que muita gente fica para assistir. E sobre essa tendência, né, de mercado nesse processo de abertura de empresa. Vai bater para o ímpar? Eu posso começar. Para o empresário é dizer que a gente sabe, como contador, mais do que nunca, que empreender no Brasil é muito difícil, que a gente tem muitas dificuldades, muitos desafios diários que se acumulam, mas conte com o contador para te ajudar nessa jornada. Pera aí, Li. Conte com o contador. Conte com a gente. Então, conte com a gente para te ajudar nessa jornada, para tirar suas dúvidas, para traduzir o juridiquês, como eu falei, para transformar essa jornada, essa oportunidade que começou com uma necessidade, mas que pode ir além. Então, conte com a gente para te ajudar a trilhar esse caminho. Pronto. meu sócio Márcio, por favor. Calma, sócio. Vamos lá, então assim, só reduzindo um pouco o que ele me falou, é o seguinte, vamos andar lado a lado, a gente andando lado a lado, a gente vai conseguir galgar coisas maiores, né, e a gente vai fazer com que sua empresa não caia na estatística de uma empresa que abriu e fechou dentro de 5 anos, ela pode ir mais longe. Meu recado é o seguinte, você empresário que está com o objetivo de abrir sua empresa, entre em contato com a Fonte e fale, quero falar com o Márcio ou com o Matheus Levi. Só isso. É só isso que precisa para abrir empresa, né? Só isso. Pronto. Aquela primeira pergunta, a gente perguntando quais são os documentos que precisa. Nada, não precisa de nada. Só entre em contato com a Fonte e fale, quero abrir minha empresa com o Márcio ou com o Matheus Levi. Acabou. Só isso. Fechado? Fechado. Brenda, batemos a meta de inscritos? Tudo certo? Massa. Semana que vem tem mais? Pronto. Pessoal, conte com a gente e até mais. Obrigado.